como foi o processo de criação, né, do primeiro livro? Como foi o processo de criação do segundo livro? Conta um pouquinho pra gente. Então, Caco, quando eu comecei a escrever 15 Dias, isso foi em 2016, quando eu comecei a escrever o livro. Eu não tinha muita noção, assim, do que eu estava fazendo. Eu sabia que eu queria escrever uma história com um protagonista gordo, porque eu via necessidade de existir esse tipo de história, porque era muito pouco. E é muito engraçado, porque se a gente parar pra pensar, 4 anos não é tanto tempo assim. Mas, há 4 anos atrás, as conversas que a gente tinha sobre gordofobia, sobre autoestima, etc., não estavam tão evoluídas como elas estão hoje. Elas não eram tão presentes, elas não eram pautas que estavam tão, assim, no dia a dia das pessoas. Então era difícil, existiam poucas referências, poucas referências, assim, do que é certo e errado, o que eu devo ou o que eu não devo falar, quais tópicos são importantes de tocar e quais não são. Então eu meio que fui desbravando essa história muito baseado em experiências pessoais, sabe? Sim. Principalmente quando eu estava escrevendo. O Felipe, ele é um adolescente, e a percepção adolescente do mundo, do corpo, da maneira como a gente se apaixona, é muito extrapolada, assim, é muito diferente. Então eu tive que revisitar muito tudo que eu achava de mim mesmo quando eu era adolescente, a maneira como eu me via, e foi um processo criativo que, ao mesmo tempo que foi meio libertador, é doloroso, sabe? Porque você tem que voltar, você tem que revisitar coisas que muitas vezes a gente evita revisitar porque machuca a gente. Só que tem muita coisa que a gente só vai conseguir trabalhar aquilo se a gente encarar de frente, se a gente voltasse. E escrever esse livro foi basicamente isso pra mim. Foi olhar pro meu eu adolescente e ver muita coisa que eu deixei de resolver porque eu não queria encarar, porque eu me sentia coagido, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo, e a gente vai empurrando isso tudo para debaixo do nosso tapete emocional, né? A gente vai jogando tudo lá e vai, um dia eu resolvo. E escrever 15 dias para mim foi tipo, dia de faxina, levantar o tapete, botar as cadeiras para cima e falar, não, vamos mexer aqui, vamos ver o que tem aqui que a gente precisa trabalhar e entender para que esse personagem seja o mais próximo da realidade possível. Esse processo está totalmente ligado, né, a um processo de autoestima. Ele está totalmente ligado a uma questão de revisitar coisas que não são interessantes. E como traduzir isso de uma forma bacana, sem que de alguma forma te atravesse tanto assim, sabe? Sem que te doa tanto falar sobre isso, mas trazer um ponto de vista do personagem. Como foi isso pra você? Pra mim, nesse livro, eu usei o meu mecanismo de defesa que eu usei a vida inteira, que era humor. Era ser engraçado e fazer as pessoas rirem. Que isso, pra mim, sempre foi muito assim. Quando eu era adolescente, eu me esforçava muito, exigia, era consciente o meu esforço para ser uma pessoa legal o tempo todo. Então eu era uma pessoa que sempre queria fazer as pessoas rirem, eu era uma pessoa muito simpática, muito solícita, uma pessoa que não sabia dizer não para nada, porque eu queria que as pessoas gostassem de mim. E como eu sabia, como eu acreditava, né, que elas nunca iam gostar de mim pela minha aparência física, eu falava, eu tenho que dar outros motivos para as pessoas gostarem de mim, né? Então eu tenho que ser... Eu não posso ser feio e antipático, eu tenho que ser pelo menos simpático. Então, quando eu fui escrever o livro, eu fiz muito disso. O Felipe, por mais que ele seja um protagonista diferente de mim nesse sentido, ele não é tão sociável quanto eu, ele é um menino muito mais fechado socialmente. Ele é um menino que, nessa conversa que ele tem com o leitor durante todo o processo do livro, que é ele contando essa história, ele é um menino muito engraçado, ele faz piadas o tempo todo, ele usa piadas autodepreciativas e a piada autodepreciativa, às vezes, tem gente que pode achar de mau gosto, mas eu enxergo a piada autodepreciativa muito como uma ferramenta para instigar a empatia das pessoas, sabe? Porque se às vezes você ouve alguém fazendo uma piada autodepreciativa e aquilo te incomoda, você meio que fala assim, nossa, por que essa pessoa tá falando dela mesma dessa forma? E aquilo te faz analisar, eu já falei dessa pessoa, sobre pessoas assim, dessa forma. Então, você analisa os seus próprios comportamentos quando você vê pessoas falando coisas horríveis sobre elas mesmas. Então, eu acho que nesse livro, e no geral, assim, essas piadas autodepreciativas tem muito esse papel de abrir o olho das pessoas pra falar,
cara, isso é pesado, né? Por que você tá falando sobre isso dessa forma? E aí você vê que aquilo é um reflexo do que aquela pessoa ouviu a vida inteira. Então, nesse livro, tipo, pra evitar que fosse muito pesado e muito triste, principalmente porque eu estava escrevendo um romance jovem, e apesar de ser um livro que fala muito sobre essa jornada do auto-amor, também é uma comédia romântica, também é uma história sobre dois meninos apaixonando. Eu queria equilibrar muito isso para que fosse uma história que tocasse em pontos sérios e importantes e ao mesmo tempo tivesse esse conforto da comédia romântica.